Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez Tu tem sido bom conosco, Pai, todos os dias, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença, Pai, te louvamos pelo Teu Espírito Santo. Nessa hora, Pai, eu peço que a Tua palavra flua em nosso meio, Pai, que Tu uses o pregador, que Tu uses o Teu Espírito Santo, Pai, e que o nosso coração seja um lugar de resposta para a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu querido. Amém. Beleza. Devem estar surpresos, né? Mas surpresas faz parte. Eu quero deixar um aviso para os irmãos que fizeram a pregação expositiva. Vocês também vão ser escalados, tá? Não sei quando, mas vão, tá? No último domingo o pastor pediu para que eu trouxesse uma palavra hoje. E antes de eu continuar, as crianças para a salinha, tá? As irmãs estão ansiosas ali. E aí o Senhor já vinha me falando algumas coisas e eu queria compartilhar elas com vocês. Vamos começar no Salmo 94, versículo 19. Ela fala assim, ó. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, vai estar no Data Show. Salmo 94, 19, diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Outras 3 versões que eu separei aqui, elas dizem: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa é a versão da NVI. A Nova Bíblia Viva fala: quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. A versão transformadora, ela fala: quando a minha mente estava cheia de dúvidas, o teu consolo me deu esperança e ânimo. E a tradução na linguagem de hoje fala que quando eu estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. E eu queria ler outro versículo também, Salmo 116, versículo 1 ao 4. Esses dias eu compartilhei um pouco sobre esse versículo. Salmo 116, do 1 ao 4, fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Irmãos, não pretendo ser demorado, mas talvez eu seja. Gosto muito desses 2 versículos, porque eles, como toda palavra, ele é uma bênção, mas eles falam muito ao meu coração. Eu sou muito ansioso, muito mesmo. Apesar de que no culto estou sempre calminho, mas sou muito ansioso. E isso é uma coisa que o Senhor tem trabalhado na minha vida. E esses 2 salmos, o Senhor, quando eu leio esses salmos, o Senhor me diz assim: tu tem que vir para mim. E eu fiz algumas anotações aqui para nós trabalharmos, e eu anotei aqui que esses cuidados que falam no Salmo 94 são inquietações, dúvidas, preocupações, ansiedades, desejos não realizados, e isso muitas vezes preocupa a gente, né? Às vezes a gente ora ou tem algum desejo por alguma coisa e isso não se concretiza na pressa que nós gostaríamos que acontecesse, né? Às vezes nós estamos ali ansiosos e nós esquecemos de orar, e isso a ansiedade começa a se multiplicar em nosso coração. Também fiz uma anotação sobre o Salmo 116, nós vamos ficar trabalhando entre o Salmo 116 e o 94, que diz que laços de morte e angústias do inferno, que são dores do nosso coração,
lembranças, traumas, situações que nos machucam, situações que nós não entregamos para o Senhor e elas ficam indo e voltando, indo e voltando. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nos magoam, que nos entristecem, que nos ferem. E eu queria dizer que nós encontramos em Jesus a força, a capacidade para passarmos por todos esses momentos. E às vezes eu digo para a Letícia que eu queria ser um pregador coach, para vir pregar só prosperidade, só coisa boa assim, sabe? Mas eu ia estar pecando contra a palavra, sabe? Porque lá em João 16:33, fala assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por mais que a gente tenha ansiedade e preocupação, por mais que aconteça coisa ruim na nossa vida, a gente comece a se entristecer, a gente fique magoado, nosso coração seja ferido, nós temos em Jesus a força, as condições para vencer. E lá em Efésios 6:13, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele começa no versículo 10, ele começa a falar sobre a armadura de Deus, e no versículo 13, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Jesus não é alheio aos nossos dias, às nossas dores, às nossas tristezas, às nossas ansiedades, né? Ele está ali conosco, e Ele ainda nos oferece uma armadura, e é uma promessa dele, irmãos, que se nós estivermos armados com as armas que Ele nos dá, vestidos com a armadura de Deus, nós vamos vencer tudo e permanecer inabaláveis. Observe comigo que a palavra diz: depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A palavra não diz depois, se talvez, assim, porventura, por um acaso, assim, se você for um bom lutador e você vencer, e se por um acaso você permanecer inabalável. A palavra diz: ter desvencido, permanecer inabaláveis. Sabe, irmãos, há no Senhor a força, o caminho, o lugar para nós estarmos protegidos, guardados da ansiedade, das tristezas, das dores. Óbvio, irmãos, que como diz a própria palavra, nós vamos passar por aflições, então nós não vamos estar isentos de tristezas. Mas elas vão nos machucar menos, irmãos. Elas vão agredir menos. Sabe quando o pedreiro vai fazer um serviço com pedras pesadas, ele bota uma luva, para que não agrida as mãos dele, né? Mas ainda assim, aquelas luvas vão tirar a suavidade da mão do pedreiro, ele vai ficar com aquela mão uma lixa, parecendo uma lixa, mas as pedras não vão cortar. E com o Senhor nós vamos estar dentro da luva, Ele é a nossa luva, e Ele vai nos guardar do peso, da violência do mundo, de tudo isso, sabe? E fiz uma anotação aqui sobre o Salmo 116, que são outras versões, que elas dizem assim, ó, a NVI, ela fala: as cordas da morte me envolveram, a angústia do Seol, que é o inferno, vieram sobre mim, aflição e tristeza. Uma outra versão, a Bíblia Viva, que ela é uma boa tradução e ela é mais direta, ela diz assim: a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo do Seol, e o desespero e a tristeza me dominaram. E a versão transformadora diz: a morte me envolveu com suas cordas, os terrores da sepultura me dominaram, não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. E esse Salmo 116 começa com um louvor, né?
O salmista começa dizendo que ama o Senhor porque ele ouve. E se você observar a história do salmista Davi, em 1 e 2 Samuel, você vai ver que ele só levou pancada na vida. Teve alguns anos da vida dele que ele só levava pedrada, assim, até ele ser rei. Depois ele tomou mais pedrada de quem não gostava dele, dos inimigos de Israel, e depois teve os erros dele, que levaram ele a sofrer da mesma forma. Mas em todas essas circunstâncias, irmãos, a gente pode ver que há em Deus um lugar para nós nos refugiarmos, né? E não apenas das dores que os outros causam, mas também da ansiedade que às vezes nós deixamos tomar conta do nosso coração, certo? Queria ler com vocês Salmo 57, tu pode abrir aí, por favor? Salmo 57, nós vamos ler 8 versículos, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Nós podemos ver que o salmista corria se esconder para o único lugar seguro nessa terra, que é o Senhor. Seguindo, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Se você prestar atenção no título desse salmo, ele diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. E uma vez eu assisti a Record, e a minha mãe é fã das novelas bíblicas da Record, sabe? E tinha umas histórias, eles já fizeram a história de Davi, que eu me lembro assim umas 2 vezes, sabe? E eles retratam essa cena que Davi está na caverna, sabe? E ele está lá no fundo da caverna, ele e o soldado dele sem poder respirar muito forte, porque se ele respirar forte ele morre, né? E os outros acham ele. Mas mesmo assim, ele escreveu esse salmo, e outros tantos, em situações assim. Porque antes dele ser rei, ele construiu com Deus um lugar onde ele sabia quem era Deus, onde ele sabia o que Deus poderia fazer, e onde ele sabia quem ele era em Deus, né? E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, um lugar onde os cuidados desse mundo, as dores desse mundo não nos alcançam, ou se nos alcançam, é só assim de raspão, sabe? Pode voltar a tua Bíblia um pouquinho mais para trás, no Salmo 40. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo 40. Salmo 40 diz assim, até o título aqui na minha Bíblia diz oração para livramento, né? Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Em todas essas circunstâncias que eu citei ali antes, irmãos, nós temos que trabalhar para esperarmos confiantemente no Senhor. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente esperar pelo que o Senhor se mova, porque o tempo dele é diferente que o nosso, né? Tanto é que tem uma ressalva lá em 1 Pedro,
ainda que alguns tenham o Senhor por lento ou tardio, né? E nosso tempo é diferente dele, o nosso tempo é breve e a gente quer tudo para ontem, e o Senhor, ele tem o tempo dele. E nós temos que esperar confiantemente nele. E no versículo 2, o salmista diz que tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Não sei se eu, quando era criança, assistia todos os filmes do Indiana Jones. E em todos os filmes do Indiana Jones caía num poço de areia movediça. Tem algumas versões que trocam um tremedal de lama por um poço de lama. E esse poço de lama é essa areia movediça. Se vocês assistiram filmes em que as pessoas caem na areia movediça, quanto ela mais se move, mais ela afunda. E daí quem está fora diz para ela: para, que nós vamos jogar uma corda e nós vamos te puxar. E teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade, irmãos, e eu estava me sentindo num poço de lama, bem assim. E a Letícia estava preocupada, o que você tem? Eu não sei, e comecei a orar, e comecei a chorar, e foi saindo a ansiedade, e o que estava me incomodando foi saindo, né, como se eu estivesse num poço de areia movediça, e o Senhor tivesse lançado a corda, e me laçado, e me tirado. É esse o socorro, irmãos, que Deus tem para nós, de nos tirar de uma situação onde a gente pode tentar sair, mas ainda assim nós vamos nos afundar mais. O Senhor quer nos tirar dessas situações. E a ansiedade, irmãos, ela expressa um coração duvidoso de que Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Ela expressa um medo que eu tenho, que muitos de nós temos, ou às vezes nós temos esse medo, de que Deus não fará o que prometeu, e de que Ele irá falhar. Às vezes nós esquecemos que Ele prometeu lá para Abraão, que ele seria pai de uma multidão, lá pelos 90 anos, e aos 99 ele apareceu e disse: ano que vem eu vou vir aqui e você vai ter um filho, Sara riu. E quando ele estava com 100 anos, ele teve um filho. Às vezes nós esquecemos que Deus disse para ele: você vai ser pai de uma multidão, os teus descendentes vão ir para o Egito, eles vão ser escravos, e 400 anos depois eu vou salvar eles e vou tirar eles de lá. Nós esquecemos, irmãos, que Deus não falha e que Deus não mente. E quando nós esquecemos, nós pecamos, deixando a ansiedade que é gerada por um coração duvidoso entrar e tomar conta. A ansiedade, eu fiz uma anotação aqui, que ela é fruto da dúvida, que ela é ocasionada por uma fé vacilante. E lá em Tiago 1, 6 a 8, quando o Tiago começa a falar sobre a fé, ele fala que quando a nossa fé é duvidosa, nós não alcançamos nada da parte de Deus. Eu quero que tu abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 6 até o 7, por favor. Tiago 1, do 6 ao 7, fala assim, só para os irmãos se situarem. Antes disso ele fala sobre a aprovação da fé, depois ele fala sobre sabedoria, e ele incentiva os irmãos a estarem pedindo sabedoria a Deus, e daí ele chega nessa parte aqui: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós temos uma fé assim, irmãos, hoje eu creio em Deus, daí amanhã é dia 5, eu não creio em Deus. E daí no outro dia o problema se avoluma, eu não creio em Deus, ou eu creio, mas será que Deus vai fazer? E a partir disso, a partir de uma dúvida pequena, a ansiedade, o medo vai tomando conta do nosso coração. Não sei se vocês já viram quando em alguma casa assim, que aparece um pontinho de umidade no canto da parede.
Se você não tratar esse pontinho de umidade pequena, que às vezes é do tamanho de uma moeda de 1 centavo, então é pequeno mesmo, ele toma toda a parede. A dúvida, a fé vacilante, né? Em nosso coração, ela age dessa forma. E ela vai se espalhando, e vai se espalhando, e vai se espalhando, até que toma todo o nosso coração, e nós somos levados para um poço de lama, e nós ficamos lá, e não conseguimos sair de lá. Nós temos, irmãos, vou insistir, temos que ter uma fé firme, uma fé aprovada. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Irmãos, nós temos que ter uma fé que produza em nós perseverança, para que essa perseverança tenha uma ação completa, para que nós sejamos perfeitos e íntegros. E observe que nesse trecho aqui, assim como naquele trecho que o Senhor fala, se tiverdes fé, eu vou ouvir vocês. Jesus não fala assim, se você tiver 1 tonelada de fé eu vou te ouvir, mas se você tiver apenas 10 gramas de fé no teu bolso, eu não vou te ouvir. Nós temos um exemplo lá que Jesus disse, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você orará a esse monte e ele vai mudar de lugar. Uma vez o Gui trouxe no grupo de jovens umas mostardas. Foi o Davi que trouxe umas mostardas. Irmãos, a semente de mostarda, ela consegue ser menor que a cabeça de um alfinete. Então, se nós pudéssemos pesar a nossa fé, se nós tivéssemos uma fé, uma dica de fé assim, ainda assim nós teríamos acesso ao Senhor, e isso iria produzir em nós perseverança. Você pode voltar um livro para trás, Hebreus 11, 6, tá? Porque para você ver que a fé não é importante apenas e somente para você receber algo do Senhor, para você ter solução dos teus problemas, para você ser salvo, tá? A fé é extremamente importante para que você possa chegar até Deus. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, nós temos que ter fé, seja ela pequena ou grande, sabe? Às vezes nós comparamos a nossa fé com o testemunho dos outros irmãos, né? Vamos citar um exemplo hipotético. O irmão estava com um caroço enorme, tamanho de uma bergamota na perna, ele orou e desapareceu. Eu estou aqui engripado, Jesus não me cura. Eu não tenho fé. Irmãos, a nossa fé, independente do tamanho, Jesus nos ouve. Pode ser que naquele momento Ele queira que você seja curado pelo médico. Pode ser naquele momento que Ele queira que você fique doente de casa, na cama e descanse, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que eu vou fazer quando a ansiedade tomar conta do meu coração, quando as preocupações dessa vida tomarem conta? E eu quero ler com vocês para frente ali em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Sumiu. 1 Pedro 5, 6. Achei. Que a primeira coisa para nós colocarmos a ansiedade fora do nosso coração, sob o controle de Deus, é nos humilharmos diante de Deus, diante de Jesus. Diz o texto: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse texto, irmãos, ele fala ali, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e antes disso, ele fala para nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus. Por que nos humilharmos, irmãos? Quando nós estamos ansiosos, estamos duvidosos de que Deus vai fazer, nós estamos tomando o controle do nosso barquinho e dizendo: Jesus, eu quero chegar lá, mas está muito devagar, eu preciso sair dessa tempestade, eu preciso sair desse problema, e o Senhor não vai me ajudar, Jesus. Nós estamos, sem querer, nós estamos adotando uma postura de um coração altivo, um coração que se acha melhor que o coração de Deus. É como se nós estivéssemos murmurando, e muitas vezes a ansiedade, ela nos leva a murmurar, né? E tem um pastor que diz que a murmuração é como se a gente estivesse dizendo: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. E a ansiedade nos leva muitas vezes a pensar dessa forma: se eu fosse Deus, eu já teria resolvido esse problema, eu já estaria em casa descansando tranquilamente. E não é assim, irmãos. Deus é Deus, aqui e lá no Japão. Em qualquer lugar desse universo, Deus é Deus e Ele está sob o controle. Quero que você preste atenção ali no versículo 7, que ele fala: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse cuidado é o presente, né? Ele tem cuidado, não é Deus cuidou de vocês, Deus vai cuidar, Ele está cuidando. Quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Ele, nós estamos apenas dando mais liberdade para que o Senhor continue a fazer o que Ele está fazendo, porém, de melhor forma, porque nós vamos abrir o coração, nós não vamos apresentar resistência ao Senhor, para que Ele continue cuidando, amém? E resistindo firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mais uma vez a fé, irmãos, aqui, presente. E mais uma vez, ele não diz: se você tiver uma fé de 1 tonelada, você vai ficar firme. Ele disse para você resistir firmes na fé, independente do tamanho. Deus nos convida a termos uma fé firme nele. Quero que você abra a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, eu fiz uma anotação aqui: ordenar o pensamento, que diz assim, no 6 até o 8, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mais uma vez, nós temos o mandamento do Senhor, para não andarmos ansiosos, para fazermos conhecidas diante dEle, irmãos, todas as nossas necessidades, e não apenas necessidades, mas toda a nossa vida. E a paz de Deus, você vê que a promessa da paz de Deus, guardando o nosso coração, ela tem uma exigência muito simples, embora seja, às vezes é complicado para nós deixarmos tudo na mão do Senhor, numa vez só. Mas se nós fizermos isso todos os dias, uma vez por dia, todo dia, um pouquinho de cada dia, a gente vai conseguir deixar todo o nosso coração diante do Senhor. E a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. E é isso que Deus quer, Ele quer nos guardar. E no versículo 9, o final do versículo 9 diz assim: e o Deus da paz será convosco.
né? Ele dá mais uma instrução ali e ele termina com: o Deus da paz será convosco. Mais do que apenas o capacete da salvação guardando a nossa mente, e o escudo da fé guardando o nosso coração, o Deus da paz estará conosco. Deus não apenas quer resolver os nossos problemas, resolver a nossa vida, trazer cura. Deus quer estar conosco. Acima disso, irmãos, Deus ele quer estar conosco. Mais uma coisa, irmãos, quando a ansiedade tomar conta do nosso coração, devemos invocar o nome do Senhor. Atos 2, 21. Atos 2, 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos tirar da situação que nós estamos e trazer solução, guardar o nosso coração. E não tem outro jeito, irmãos, nós temos é que clamar ao Senhor. Nós vemos na Bíblia inteira várias pessoas que estavam em situações complicadas e clamaram e foram salvas pelo Senhor. Volta para o Salmo 94, meu querido. Salmo 94, 17, que são os versículos anteriores àquele que a gente leu ali, fala assim, ó: se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Irmãos, aqui mais uma vez o salmista estava numa situação de problema, para variar, né? Estava numa situação enrascada, e ele disse: se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma estaria na região do silêncio, ele estaria morto, né? Porque muitas vezes ele corria risco de vida. E se não fosse o Senhor, eu tenho certeza que muitos de nós aqui já teríamos entrado em desespero, já teríamos surtado, né? Já teríamos se esvaído em lágrimas, já teríamos, muitos de nós com certeza não estariam como estão, se não fosse o Senhor. E eu quero incentivar os irmãos a orarem, sabe? A orarem, assim, ó, na medida que você entender, sabe? Mas a orar, sabe? E ainda sobre invocar o nome do Senhor, o Salmo 124, tu não precisa abrir, o Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Irmãos, não preciso nem dizer, né? Quanto mais nós clamarmos ao Senhor, mais parecidos nós vamos estar com Ele, e mais protegidos nele nós vamos estar. E não importa a situação, irmãos, não importa o que você tenha vivido, sabe? O Senhor, Ele tem a cura, Ele tem a salvação, Ele tem o remédio, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente olha para algumas situações assim, mas por que eu passei por isso? Por que aconteceu isso com fulano? Bah, Jesus, por que essa bênção aqui não chega, sabe? Senhor, eu estou cansado, não sei o que fazer. Nós temos a ordem dele mesmo, para nós chamarmos por ele. Às vezes lá em casa surgem algumas dúvidas, né? E o nosso coração é sempre ansioso, e o nosso coração quer sempre uma resposta na hora, né? O nosso coração acha que
A vida é um iFood, que você abriu o aplicativo, pediu, em 15 minutos teu hambúrguer está ali. Às vezes nossa mente pensa que a vida com Deus é isso, mas não é uma coisa rápida que você pediu, está ali. Às vezes o Senhor, Ele quer experimentar o nosso coração, provar a nossa fé, como lemos em Tiago. E às vezes o propósito dele é só usar a nossa vida para ser um testemunho da glória dele. Às vezes nós não entendemos o porquê tantas pessoas sofrem, mas às vezes Deus, além de provar o coração dessa pessoa, provar a fé e transformar o caráter dessa pessoa, Ele quer usar isso para a glória dele. A palavra diz em alguns ali nós lemos no Salmo 50 e no Salmo 40, que o salmista, no final do versículo 13, ele diz: e os outros verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitas vezes o Senhor quer usar as nossas situações difíceis da nossa vida para nós testemunharmos para as outras pessoas que Ele é fiel, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele está ali e que Ele quer e que Ele tem o remédio. Quero que você abra a tua Bíblia em Romanos 8:18. Romanos 8:18, que uma coisa que nós temos que ter firme em nosso coração é que Jesus venceu o mundo, como nós lemos antes, no início, em João 16:33, que Ele venceu, e nessa hora que Jesus disse que venceu o mundo, Ele não tinha nem ressuscitado ainda, irmãos. Tudo bem, alguém vai dizer assim: Jesus é Filho de Deus, Ele sabia tudo o que ia acontecer, então fácil para Ele falar isso. Mas se nós lermos a partir do capítulo 25 de Mateus, nós vamos ver que Ele foi para o Getsêmani, e Ele orou, e Ele estava num estado de ansiedade, num estado de amargura tão forte, que Ele suou sangue. E ainda assim, Ele tinha no coração dele que Ele venceu o mundo. E nós temos uma plena certeza na palavra que o Jesus que estava no Getsêmani, que disse que venceu o mundo, não era o Jesus com todos os poderes que Ele tem direito. A palavra diz em Filipenses que Ele se esvaziou da sua glória e do seu poder e se tornou homem. E mesmo assim, por Ele conhecer a Deus, por Ele ter um relacionamento de amizade com Cristo, com Deus, Ele pôde dizer: eu venci o mundo. E temos que crer, irmãos, que o sofrimento dessa vida ele não se compara com a glória que há de se revelar em nós, que é o que diz em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, eu sei que as dores desse mundo, o dia a dia desse mundo, ele nos desgasta, ele nos traz tristeza, ele nos traz dores, ele magoa, irmãos. E às vezes acontecem algumas coisas que a gente não tem explicação, mas isso não se compara com toda a eternidade que nós vamos viver com Jesus, né? Não se compara. Quando você lê Isaías, quando você lê Apocalipse, e principalmente Isaías, que traz algumas descrições de como vai ser a eternidade, que fala que não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nem escuridão. Pensa, um dia de sol, a eternidade inteira, um dia de sol, como estava essa semana, que não tinha uma nuvem no céu, estava azul, coisa mais linda. Vai ser assim a eternidade, e sem problemas. Mas agora nós encontramos no Senhor resposta para saciar o nosso coração, para nos acalmar. E no versículo 28 desse mesmo capítulo 8 de Romanos, fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, como eu estava falando antes, que
Deus quer, através de todas as situações que nós vivemos, moldar o nosso coração, transformar o nosso caráter, provar a nossa fé e ser glorificado em nós. Todas essas coisas, elas cooperam para o nosso bem. Tudo, irmãos. Tudo. Tem algumas situações na minha vida que eu não entendo, tá? Tem uma delas que eu oro, acho que todo mês eu oro pedindo para o Senhor, eu quero saber, Jesus, o porquê que eu passei por isso e isso. São 3 situações da minha vida que eu oro ao Senhor, eu não tenho resposta, irmãos. A Letícia já me perguntou várias vezes, por que Deus permitiu que você passasse por isso? Eu não tenho resposta, Deus não me respondeu, irmãos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que isso coopera para o meu bem. E eu tenho certeza que Deus tem algo além, sabe, irmãos? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 65, 17. Embora isso seja uma promessa futura, irmãos, ela é um alento para o nosso coração nesses dias, e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. É isso que Deus cria para nós, irmãos, alegria, regozijo. E Ele quer, como eu disse, é uma promessa para quando Ele voltar, mas essa promessa serve de esperança para nós, em que nós não teremos lembrança das agonias, das agruras, das dores desse mundo, dessa vida. Não teremos lembranças. Tem alguns pastores que estudam muito a Bíblia, que eles dizem que quando nós chegarmos no céu, nós vamos lembrar só das coisas boas dessa terra, só daquilo que Deus fez de bom, sabe? Mas só por estar no novo céu, irmãos, não lembrando das coisas passadas, não havendo memória das dores, não havendo memória das tristezas dessa vida, eu já fico feliz, sabe, de persistir no caminho de Deus, não deixando a ansiedade me tirar do caminho dele, para que eu permaneça nele, para chegar lá no céu com ele. E eu queria animar os irmãos a permanecerem no Senhor. Apocalipse 21, versículo 1 até o 4. Apocalipse 21, do 1 ao 4, fala assim, ó: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Glória a Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O melhor do que não ter lágrima, não ter morte, não ter luto, não ter pranto, não ter dor, Deus habitará com eles. Nós temos que ter firme em nosso coração, irmãos, que isso aqui vai passar. Óbvio, como eu disse, né, as dores machucam, né, os dardos inflamados do inimigo, quando dá o azar deles nos alcançarem, eles queimam e ferem, né?
Os dardos inflamados, se vocês lembram daqueles filmes medievais que o cara lança a flecha, né? Ela é uma flecha que vai te furar e ela vai com fogo. Então imagina a dor, aqui, né? O teu braço ali furado e pegando fogo. Isso nos machuca, mas Deus enxugará toda lágrima. A morte já não vai existir, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E lá em Isaías 65:17 diz que não haverá memórias, nem lembrança das coisas passadas. É isso, irmãos, que se você tem alguma dor que te machuca muito, irmão, se você tem alguma lembrança que te machuca muito, alguma coisa assim, sabe, que te gera tristeza, que gera ansiedade, que gera desespero, sabe, que faz você ficar ruim, eu quero te convidar a colocar isso na presença de Deus, sabe, a crer nas promessas de Deus, a crer em quem Deus é, a crer que Ele venceu o mundo, que Ele vai revelar uma glória em nós que não se compara a nada nessa terra, que Ele tem um propósito bom para todos aqueles que amam a Ele, que nós passaremos a eternidade com Ele, que as nossas lágrimas serão enxugadas, sabe, irmão, não deixa a ansiedade, não deixa a tristeza desse mundo tomar conta do teu coração, fecha ele, sabe, um tema de casa para você, meu irmão, leia Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, quando ele fala sobre a armadura de Deus, você vai ver que a armadura, ela protege tudo aquilo que é importante no soldado, ela tem o capacete, ela tem a couraça da justiça, o escudo da fé, e ela vai te protegendo, e a palavra de Deus, ela tem a instrução para que você seja protegido, mas se você estiver cansado, ela também tem a solução. Mateus 11, 28 a 30, do 28 a 30, fala a solução para quando você estiver cansado e carregado, e todos nós cansamos, todos nós ficamos sobrecarregados, às vezes a gente quer abraçar o mundo e não dá conta e acaba caindo com o peso, né? Quando a gente vai fazer mudança, a gente diz, não, essa caixa aqui eu levo, está tranquilo, depois de infinitas vezes subindo e descendo 2 andares de escada, quando você finalmente senta, você sai assim, ó, você não consegue, está tudo estropiado, e Deus quer nos ajudar a carregar o nosso fardo. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, é isso que Deus tem para nós. Deus, quando nós nos sentimos carregados, quando nós estamos cansados e sobrecarregados, porque não é apenas carregados, porque carregados a gente dá conta, mas sobrecarregados nós não damos conta, né? O que nós podemos dar conta, Deus, beleza, meu jovem, se vira. Aquilo que nós não damos conta, Deus está ali, em tudo, irmãos, tudo. A mãe sempre diz para mim, dizia, né, quando eu morava lá, ela sempre dizia assim, não sabe o que fazer, vai orar. Não tem o que fazer, vai orar. E a solução, às vezes eu digo para a Letícia, eu não sei o que dizer, Letícia, eu não sei o que fazer, você está me pedindo uma resposta, mas eu não sei, eu vou catar a Bíblia, não vou achar. Eu acho, é melhor nós orar, porque Deus tem a resposta, irmãos. E eu queria incentivar vocês, irmãos, a construírem com Deus, a insistirem num relacionamento com Ele, a tomarem o jugo de Jesus, sabe? Se você prestar atenção no versículo 28, aqui tem uma promessa, entre tantas na Bíblia, fala que nós receberemos alívio, mas para recebermos alívio, irmãos, nós temos que ir até Jesus. Você pode dizer, mas eu não estou me sentindo carregado hoje, cansado hoje, não estou me sentindo sobrecarregado, mas isso não impede, meu irmão, que você chegue diante de Jesus e receba alívio, que
que você chegue diante de Jesus e troque o teu fardo pelo fardo de Jesus. Por que, irmãos, que nós devemos trocar nosso fardo? Porque o fardo de Jesus, ele é suave, ele é leve, e porque ele tem para nós descanso para as nossas almas. Num mundo onde é ansioso, né? Um mundo onde incentiva nós a estarmos correndo. Se uma vez eu li que o algoritmo do Instagram e a forma como o Instagram foi feita, que ele é assim, né? Você pega o celular e fica assim, né? E o nosso cérebro tem um mecanismo, ele tem uma rotina, que ele não descansa enquanto ele não alcançar o fim, sabe? Por isso que eu gosto muito de lista, né? Alguns irmãos gostam tanto de lista, e por isso que nós ficamos com aquele bichinho lá no celular assim, ó, indo até o final, sabe? Ou ficamos nos stories, passando todos os stories para zerar, sabe? Porque a ciência sabe como o nosso cérebro faz, e nós vamos entrando naquela maquininha ali, e vamos ficando ansiosos, isso vai gerando mais ansiedade. Então, irmãos, nós vivemos num mundo onde tudo coopera para estarmos ansiosos, onde tudo coopera para estarmos tristes, sabe? Para não tratarmos o nosso coração diante do Senhor, para estarmos sobrecarregados. E é isso, irmãos, né? Eu espero que o Senhor complete a medida dessa palavra no coração de cada um dos irmãos. E espero que você tenha compreendido que você deve ter um lugar entre você e Deus, que você deve buscar estar no Senhor, que você deve ter as promessas de Deus firmes no teu coração, que você deve trocar o teu fardo pelo fardo de Jesus. E eu queria orar com você nessa hora. Eu peço que você se levante de pé. E feche os teus olhos. Nós vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor oferece descanso para nós, Pai. O Senhor oferece descanso, o Senhor oferece cura, Pai. O Senhor oferece alívio, e nós te louvamos por isso, Senhor. E nessa hora, Pai, nós queremos descansar no Senhor, ou pelo menos começar a descansar no Senhor. Queremos colocar sobre Ti, Pai, toda a nossa ansiedade. Queremos colocar sobre o Senhor o nosso cansaço, todas as preocupações, Pai, todas as dores do nosso coração, todos os traumas, Pai, nós queremos colocar sobre o Senhor, para que o Senhor governe, para que o Senhor continue a cuidar de nós. Pai, nessa hora que o Teu Espírito Santo alcance todo o coração nesse lugar, trazendo cura, trazendo descanso, trazendo alívio, Pai, alcança nossas mentes, Pai, nos trazendo descanso, ordenando o nosso pensamento, nos levando, Senhor, para um lugar onde a nossa mente está alinhada com a Tua, Senhor, onde ela não está ansiosa, onde as coisas desse mundo não nos influenciam, Senhor, onde nós estamos guardados, Pai. Pai, guarda a nossa mente com o capacete da salvação, nos reveste, Senhor, com a armadura, Senhor, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, Pai, que nós saibamos manejar a Tua palavra, Senhor, para quando o dia mal chegar, nós podermos vencer tudo, e terminarmos esse dia mal, firmes e inabaláveis. Pai, em nome de Jesus, que nesta semana o Senhor esteja trazendo descanso e alívio, cura, restauração para todos os irmãos, Pai, e que o Senhor esteja gerando em nós uma necessidade, um desejo, um anseio desesperado de orarmos, de estarmos contigo, de Te conhecermos mais. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, que alcança aonde homem nenhum alcança, que Tu possas alcançar todos os corações, cada pedacinho do nosso coração Tu possa alcançar, e fazer uma obra, Senhor, completar a obra, Senhor, porque Tu és fiel, e há de completar a Tua obra na nossa vida, até o dia de Cristo Jesus. Pai, nós Te louvamos, nos acompanhe até nossas casas, nos dirija, Senhor, nos guarde, Senhor, cumpra o Teu propósito nas nossas vidas, Pai.
Enche-nos de fé, Pai, em o nome de Jesus. Amém.